Olá, pessoal. E seguindo com o nosso curso de projeto de construção de estradas, na aula de hoje eu quero iniciar o tratamento da construção desse projeto, então do tratamento do projeto geométrico. Vamos falar dos detalhes sobre a colocação desse levantamento e a utilização do esboço que foi construído em um projeto definitivo. Bom, para isso, eu trago aqui um desenho remetente a uma das aulas anteriores, que vai ajudar bastante no tratamento da colocação desse projeto. E para aqueles e é muito importante que vocês retomem também aqueles esboços, o esboço que você possivelmente construiu no decurso das aulas, porque ele será muito útil para o entendimento desse projeto. Bom, a gente vai precisar, e aí agora sobre a construção desse projeto, eu dividi o tratamento da apresentação em como desenhá-lo em 3 aulas. E nas 2 primeiras aulas, então nessa aula e na próxima, eu vou estar aí dando os detalhes sobre a construção desse projeto utilizando um programa de computador, sem determinar o programa, sem definir. E numa terceira aula, eu vou estar deixando a possibilidade para quem vai fazer o projeto de forma totalmente manual, manuscrita, deixando aí ambas as possibilidades abertas. Eu recomendo, claro, que para quem tem a possibilidade, quem tem, que utilize o computador, e vai facilitar principalmente na colocação da curva circular. Eu também construí esse projeto das 2 formas. Eu tenho ele construído na escala 1:2000 no formato de modo manuscrito, utilizando lápis, papel e borracha mesmo, e também com o computador. E obviamente que ao fazê-lo no computador, temos a facilidade de não precisar apagar, dos erros não levarem o papel a amassar. Eu sei que é bastante sensível lidar com isso no papel, embora eu recomende, sim, e é por isso, inclusive, que eu sugeri o rascunho, até tratei em uma aula específica sobre um rascunho para sentir esse próprio entendimento. Para mim poder construir isso com o computador, eu preciso entender o que eu estou fazendo, entender o que eu estou construindo, que acaba sendo o mais importante. Mas, em todo caso, as 2 possibilidades aí estão abertas para você, então, ficar livre para produzir o seu projeto, para desenhá-lo. Bom, como eu disse, eu não vou definir programa algum. Eu estou utilizando aqui o Revit, mas cada um vai utilizar aí aquilo que está mais acostumado, que lhe convém mais, né? Porque, na verdade, eu não vou tratar de nenhum elemento no programa em questão específico de estradas. Então, um programa, apenas os elementos mais elementares eu vou utilizar aqui, que é a construção de linhas paralelas e perpendiculares e a colocação de curvas. Então, basicamente, para mim construir esse projeto em um programa de computador, eu vou utilizar apenas esses comandos. Então, são comandos muito fundamentais, porque a ideia é que, embora ele seja feito no computador, a ideia é que o sentimento de construção seja semelhante a uma construção manual. Embora eu esteja fazendo com o computador, a colocação de cada segmento, o entendimento das distâncias, vai ser dado não de uma forma automática, não é colocar uma tabela de valores e essa tabela de valores se transformar, de repente, em um projeto para mim, mas eu vou, gradualmente, eu vou desenvolver o projeto, entendendo a colocação de cada valor. Então acaba sendo, de certa forma também, embora de modo virtual, um trabalho manual. Bom, e para começar, então quem vai utilizar o programa de computador, a escala 1:2000 foi a escala sugerida na aula em que esse projeto foi proposto. Então basta inicialmente definir a escala para esse projeto. E nesse projeto definir a grade, as grades de distâncias nas quais as tangentes serão feitas. Então essas grades que vocês veem pontilhado aqui na tela. Esse processo é semelhante ao que foi sugerido no esboço a ser construído. Então essa grade, esses espaçamentos, então de 0, 800, 1.400, 2.200 e 3.200 em metros aqui, e esse de 0, 200, 600, 800 e 1.400. Em definir essa grade inicial
e nessa grade eu vou então construir as distâncias. Eu sugiro que se faça com a grade para ter uma precisão maior, porque se eu simplesmente começar com uma reta qualquer aqui, para começar já, mesmo que eu calcule esse ângulo, como os ângulos são aproximados para duas casas, eu posso então ter uma distorção ou um projeto menos exato. Então, por isso que eu recomendo a construção da grade. Então, feita essa grade, eu vou até depois de fazê-la, claro que eu vou tirá-la. Eu estou deixando aqui apenas para ilustrar, mas eu começo no próprio programa de computador com a grade. E depois da grade eu insiro então as distâncias, as linhas, as deflexões. Caso eu tenha aqui as 4, eu tenho 3 deflexões, mas são 4 retas, 4 segmentos de reta. E respeitando, claro, as intersecções da grade que você construiu dentro do espaçamento sugerido, do espaçamento do projeto, aliás. Então esse é o início. Uma vez que essas grades foram feitas, agora se torna pessoal, então agora cada um vai trabalhar com os seus resultados de cálculo. Eu começo inicialmente, a minha sugestão de início aqui é posicionar as estacas notáveis. Então eu inicio aqui com a tangente. Então vejam que esse segmento que eu estou grifando aqui, ele é a tangente, é a minha tangente, no caso ela tem 755,92. Então eu vou definir a posição da tangente, tanto nessa direção como nessa. Eu vou usar a curva 1. O que eu estou mostrando nesse esboço aqui, eu vou fazer lá no projeto definitivo. Então defino as tangentes. Então eu tenho essa tangente, aqui também eu tenho a tangente, que eu reparti aqui em dois segmentos, mas a tangente também. Então eu identifico, eu assinalo a posição das tangentes. E vejam que a tangente, no caso, eu sei que já é minha tangente vem até aqui, na curva 1, e eu já tenho o estaqueamento dessa tangente, a estaca da tangente, em que vai começar a espiral, inclusive. Então, definindo as tangentes, eu vou aqui enfatizar a curva 1. Eu faço isso, então, com as 3 curvas, defino a posição das tangentes. Aqui eu tenho a tangente da curva 2. E a tangente da curva 3. Da curva 2, daqui até aqui. Da curva 3. Uma vez que a tangente foi definida, agora nós vamos então definir quando eu defino as tangentes, claro, isso é notável, eu já defino aqui alguns pontos notáveis. Então, ao medir, pegar essas distâncias da tangente, então quando desse ponto para cá, eu tenho 755,92 e caio aqui então na posição da minha tangente, eu sei que esse ponto então já é uma estaca notável. Eu assinalei esse ponto inicialmente. A princípio, esses pontos das tangentes apenas eles foram assinalados, esse, e seguindo para as outras curvas. Agora, a gente vai definir os outros 2 pontos notáveis na curva, que é o ponto em que os pontos que fazem a divisão, a intersecção entre o ramo de transição e a curva circular. Então vejam que aqui eu tenho um ramo de transição, até aqui eu tenho um ramo de transição e aqui começa a curva circular. Então aqui e aqui. E aqui. Agora, como se dá essa colocação essa definição do ramo de transição? Isso não é especificamente uma regra definitiva, mas aqui fica bem claro que o processo é bastante manual, embora com o computador. O que nós vamos fazer para definir essa curva que eu estou passando por ela, que está aqui realmente em pedaços, ela é a curva de transição. Ela está aqui colocada em pedaços de segmento de reta, o que eu estou sublinhando aqui. Para mim construir essa curva, eu vou precisar utilizar as tabelas de locação que foram aí definidas na aula 9, que você possivelmente já construiu também. Então essas tabelas, precisaremos delas. Na verdade, para aqueles que vão construir
o projeto com o computador, a tabela de locação do trecho circular, é claro, faz parte do projeto, deve seguir, mas vão ter a facilidade de não precisar fazer a locação estaca a estaca, utilizando a tabela. Isso seria apenas para a construção da curva no projeto real. Então a tabela serviria para isso. Mas para representação no programa de computador, ela não será necessária. Então não teremos necessidade dela. Ela será necessária na construção do projeto para aqueles que farão de forma manual, manuscrita. Então, olhando aqui para a tabela do primeiro ramo de transição, que já foi construído, apresento a minha tabela. Eu começo então na estaca 12 mais 408, esse é o meu ramo que já foi definido. Ele vai até a estaca 27 mais 408. O estaqueamento eu escolhi aqui, eu defini, até sugeri, deixo como sugestão, que a gente caminhe por esse estaqueamento de 2 em 2 estacas. Então, eu vou começar na 12, eu vou para 14, 16, 18, 20. Tá? É comum, na duplicação da rodovia Euclides da Cunha, que eu acompanhei, eu tenho os projetos que eles eles pontuam no projeto de 5 em 5 estacas. Então aqui eu estou colocando até um intervalo menor a cada 2 estacas. É claro que teremos exceções, porque nesses pontos de estacas notáveis, a gente não temos estacas inteiras. Então, da 12 mais 408 até a 14, eu não tenho 40 metros exatamente. Mas aí eu mantenho isso na maior parte dos intervalos que for possível. Agora vejam então que eu sinalizei aqui a estaca 14. Eu deixei em amarelo pintado na tabela propositalmente para fazer a comparação como eu construí isso utilizando o programa de computador. E é o que faremos também de forma manual. Vejam que eu tenho aqui as coordenadas cartesianas que vão definir a posição dessas estacas. Eu já tratei disso em aulas anteriores, onde fica essa referência cartesiana. E recapitulando, é aqui. Então eu vou partir aqui esse ponto, o ponto onde a minha curva de transição, esse ramo de transição vai começar. Esse ponto é como se eu tivesse aqui um plano cartesiano, um eixo vertical aqui. E essa tangente, ela acaba sendo como que o eixo X. Então, e uma linha aqui, uma reta perpendicular, ela seria o eixo Y. Então eu tenho nesse ponto a origem de um plano cartesiano. E eu começo a contagem a partir dele, para fazer a leitura com a tabela. Então é notável observar que nas primeiras estacas aqui próximas de onde começa a minha curva, a gente nem consegue representar no projeto aqui esse espaçamento, porque ele é muito pequeno. A curva ela começa muito encavalada. Ainda na curva 2, esse espaçamento ele fica bastante notável até o final. Vejam que tem uns espaçamentos. Mas nas curvas menores, esse espaçamento, ele, às vezes, ou dependendo de algumas curvas, esse espaçamento ele é quase mesmo que encavalado, vamos dizer assim, em cima da tangente. Vejam que o começo aqui, por exemplo, até a estaca 16, você não consegue visualmente notar que existe aqui, embora exista, esse espaço aqui de 0,41 metros. Então eu vou utilizar, mas ele existe. Agora, como eu faço então para definir essa curva de transição? Eu uso essas coordenadas. Eu vou mostrar alguns exemplos. Eu sugiro começar já pela última, e a gente vai de trás para frente. É uma sugestão, me parece mais interessante e mais fácil de visualizar o todo. Então que a gente vai lá definir a posição da última estaca. Para isso, as coordenadas são essas. É até a estaca do XS e YS. Então vejam que eu tenho 298,13 para X e 24,89 para Y. Como é que eu leio isso? A partir desse ponto, vejam, essa distância aqui, essa distância de ponto a ponto, ela tem justamente o 240, ela tem, eu fiz aqui, desse ponto eu medi, caminhando por essa reta tangente, eu medi 298,13, tá? Eu medi isso. E onde eu obtive 298,13, que é aqui, perpendicular, descendo perpendicular, e no caso esse segmento, eu medi 24,89. Então aqui eu tenho 298,13 e aqui 24,89.
Vejam que elas são perpendiculares. Essa coordenada é a coordenada x e essa coordenada é a coordenada y. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu encontro, a princípio. Eu encontro um ponto pelo qual vai passar. Na verdade, esse aqui é o ponto de transição entre a curva circular e a curva de transição. E eu vou repetindo isso. Agora vamos dar uma ré aqui. De ré eu vou agora definindo os outros pontos. Então eu quero a estaca par de duas em duas. Então vamos pensar na estaca 26 aqui. Para a estaca 26, eu tenho a distância da estaca tangente espiral. A ideia é a mesma. Olha, até ela. Então eu tenho essa distância, que no caso é, olha só, 274,69. Essa distância você facilmente vai editando no computador, né, em cima da linha. Então eu peço um segmento com essa distância, eu digito ele, daqui a aqui. E aqui, daqui a aqui, eu tenho o y. E aqui nesse caso ele seria 19,39. E assim, então, eu apliquei isso para as estacas que eu, nessa primeira tabela, sinalizei em amarelo, pensando de duas em duas estacas. Eu obtive, assim, os pontos. A princípio, eu pontuei aqui, eu sinalizei esses pontos. Na verdade, eu desci essas linhas. Depois, isso tudo será apagado, isso não vai fazer parte do projeto final. Esse apenas é o esqueleto sobre o qual o projeto vai ser construído. Então, por essas linhas, depois eu fui ligando essas linhas com segmentos de reta, as linhas de coordenadas, e essa ligação me dá o que eu chamo de curva. Na verdade, em um projeto, até no computador isso é assim, uma curva nada mais é, no projeto, na prática, do que um conjunto de retas. Tá? As curvas no projeto não são feitas através de um compasso. Então, na verdade, elas são, se eu levar na íntegra mesmo, elas são lados de um polígono. De um polígono aberto ou fechado, de uma poligonal aberta ou fechada. Na verdade, levando na íntegra isso. Esse conjunto de segmento de reta que liga essas coordenadas é o que eu chamo de ramo de transição, na prática. Tá? Então, esse é o procedimento. E, então, aqui eu tenho a alocação do primeiro ramo. Aqui, na próxima aula, eu vou dar detalhes sobre como definir depois, já adiantando as coisas, como definir dar área a essa estrada. Então aqui eu estou pensando a princípio na construção do eixo principal, do eixo central. E na próxima aula a gente vai dar área para isso, definindo a borda superior e a borda inferior. E bem como a definição dos estaqueamentos. Aqui eu deixei definidos os estaqueamentos nesse intervalo apenas para que fique claro que estacas eu vou então utilizar para construir esse ramo. E aí essa ideia que eu apliquei, que eu utilizei para fazer esse primeiro ramo de transição na curva 1, eu vou usar para as outras três curvas, para as outras duas curvas. E para o ramo 2 também. E o ramo 2, ele na mesma curva, ele é simétrico ao ramo 1. Então os espaçamentos que eu fiz aqui, eu vou fazendo aqui também. Os mesmos espaçamentos. Então essa estaca foi definida. E a partir dela, então, eu meço do mesmo jeito. Eu posso, a princípio, sem me preocupar com as notações, que eu até vou explicar aqui, essas daqui parecem estranhas, sem me preocupar com a definição dos estaqueamentos, eu vou definir seguindo as mesmas distâncias, e é por isso que eu não precisei construir uma tabela de locação para o ramo 2, eu vou definir estacas simétricas a essa, com as mesmas distâncias de espaçamento, no ramo 2. E agora eu quero falar sobre alguns detalhes. Uma vez que a gente fez isso, vejam que aqui eu tenho a mesma curva, tá? Quero falar sobre os detalhes sobre como então definir o estaqueamento dessas estacas do segundo ramo de transição. Porque vai acontecer que no segundo ramo de transição as estacas não serão exatas, porque elas sendo simétricas, a não ser que aconteça uma coincidência muito grande, mas elas sendo simétricas à curva 1, elas vão acabar não sendo exatas. Eu vou mostrar o porquê. Para isso eu vou recorrer aqui até a anotação que eu fiz. Vejam aqui eu sugiro o estaqueamento de 2 em 2 metros.
E aqui agora eu quero evidenciar um pedaço dos dois ramos simétricos da primeira curva. Então vejam que estamos olhando aqui para a estaca 12 mais 408, onde começa a curva de transição. Tá bom? Pensa no eixo só, despreza as bordas. Aqui eu tenho já desenho com bordas. E até a estaca 14, então eu vou depois da 14, 16, 18. Vejam que aqui eu tenho a estaca correspondente a essa, é a estaca 74 mais 6,55. Eu vou caminhar em direção à estaca curva espiral, então eu vou subir caminhando em direção. A distância entre essa estaca, 12 mais 408 até a 14, deve ser a mesma distância, se eu quero registrar estacas simétricas, dessa estaca 74 mais 6,55 até o próximo ponto que eu quero denotar a estaca. Então, como eu vou descobrir a estaca desse ponto? Como descobrir? É bem simples, né? Basta que eu descubra a distância que tem entre a estaca 12 mais 408 até a 14. E no caso, não é difícil de notar que essa distância é 35 metros. Você facilmente vai observar isso. Da estaca 12 até a estaca 13, eu tenho 15,92 metros. E depois eu tenho mais 20 metros até a estaca 14. Então essa distância é 35,92 metros. Então, para mim achar a posição da próxima estaca aqui, basta pegar essa distância e subtrair 35,92 metros. E o que eu deixo registrado através de uma linha de cálculo aqui. Então, no caso, eu obtenho justamente a distância apontada de 72 mais 10,63, nesse caso. E aí fica fácil, porque basta eu, então, agora são exatas, né? Eu estou de duas em duas. Então, aqui eu estou subindo de duas em duas, indo no caminho crescente. Então, aqui basta eu reduzir de duas em duas no caminho contrário ao decrescente. E aí nós chegamos até a última estaca. Até a última estaca. E aqui não tem necessidade de se fazer essa estaca. No final, a simetria acontecerá naturalmente entre essas duas estacas. Ela vai acontecer naturalmente. Aqui. E agora mais um detalhe a respeito da construção dessas curvas. Eu acho que a parte mais facilitadora, não só essa, mas é a questão da inserção da curva circular. Porque a curva circular, ela pode ser colocada aqui num programa de computador simplesmente através da inserção de um raio, de um arco de circunferência. Então é um comando muito elementar desses programas de desenho de computador. Um programa bastante elementar. E é só fazer isso. Então eu estou tirando aqui, eu estou ocultando essa curva circular, justamente para mostrar que a princípio, né, fazendo o que foi colocado até aqui, nós teríamos apenas a curva de transição. Teríamos apenas as curvas correspondentes ao ramo de transição. E não teríamos a curva circular. Agora, como colocar a curva circular? Se eu fosse colocar essa curva circular pensando em locação também da mesma forma manual, eu deveria agora isso também foi bem definido em aulas anteriores, localizar aqui no projeto as tangentes correspondentes a essa curva circular e a partir dela utilizar a tabela de locação da curva circular. Seria justamente isso. Mas com um programa de computador para representação, eu posso simplesmente inserir um arco circular. Então é um comando bastante elementar. E qualquer programa de desenho, ele contém. Similar a isso aqui. Vou colocar aqui uma linha de detalhe. Olha só, eu escolho aqui um arco. A partir de um ponto final, de um ponto inicial e de um raio, por exemplo. Aí isso depende do programa que vai ser utilizado, mas eu acredito que todos os programas que possuem a possibilidade de desenho para arquitetura e engenharia, eles têm uma função básica como essa.
E basta então que eu faça a inserção desse arco, o que é muito mais simples, depois defino um raio, no caso 600 metros. Veja, o que está inserido, o que vai ser muito mais simples do que a colocação desse raio, desse arco, colocado de modo manual. Então, a princípio é isso, esse é o começo, essa é a primeira parte que eu quero deixar aí proposta para que vocês venham desenvolver. E com as outras curvas é similar, eu não tenho que passar curva a curva, o mesmo processo eu utilizo para a curva 2, a ideia é a mesma, só que ela tem menos estacas, então aqui é a mesma ideia para a curva 2, só que aqui o y lá, a partir da tangente ele é no que seria, no sentido subindo, se eu pensar que isso está subindo, ascendente, e também para a curva 3. Mas a ideia segue justamente a mesma aplicada para a curva 1. Na segunda parte do projeto, eu vou na segunda parte dessa proposta de desenho do projeto, eu vou então, como já predito também, tratar da colocação do estaqueamento completo do projeto, como a gente pode estaquear, e da definição das bordas superiores e inferiores de modo a manter o paralelismo. Que isso tem também um conceito a ser seguido para que a gente mantenha o paralelismo das curvas. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.